Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para uma reflexão da palavra e hoje nós vamos falar sobre a palavra que está escrita lá em Tiago, no capítulo 5 e o versículo 14, que nos diz assim: Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Realmente, Jesus vem para te salvar. E nós queremos, nesta manhã, fazer aqui uma leitura e uma reflexão para que essa possa nos trazer paz ao coração. E este texto de Tiago, ele foi escrito para ajudar os irmãos lá da igreja primitiva, para eles reconhecerem que é preciso, nós somos dependentes da soberania divina. Então, nesse momento de oração, um momento de reflexão, em todos os momentos, seja eles momentos alegres ou seja momentos de aflições, nós precisamos de ter um momento com Deus e precisamos de estar refletindo sobre isso. Os tempos mudaram, mas a nossa geração, ela também precisa desses ensinamentos. Ela precisa desses ensinamentos para não ser enganada. E hoje nós temos muitas coisas acontecendo no nosso universo, o universo cristão, e coisas que venham talvez até trazer um pouco de abalo à nossa fé, mas nós precisamos estar atentos e precisamos estar firmes, porque surgirão muitas coisas e ainda maiores do que essa, mas aqueles que estiver firme, ele vai passar por essas aflições e por todas as situações, sabendo que acima de tudo nós temos um Deus que tem cuidado de nós. E o texto nos afirma aqui que nós vamos passar por aflições, é certo que vamos, mas nesse processo de aflição, nesse momento em que nós estivermos passando por aflição, nós precisamos de olhar para a palavra, olhar para o texto, e o texto nos diz que uma das coisas que nós temos à mão, nós podemos ser ungidos e também feita oração em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos receber a bênção que precisamos. Aqui nós podemos entender também que não há momento para que nós possamos desesperar. Nós estamos em dias difíceis, é claro, mas uma coisa é certa: precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele tudo fará. A proposta que Tiago traz aqui para nós é uma proposta desafiadora, desafiando os cristãos em todos os tempos, não só da igreja primitiva, mas desafiando os cristãos para os nossos dias, para que orem incessantemente, pois nós temos problemas, eles tiveram problemas, mas colocaram todos esses problemas, enfermidades, as felicidades, também as confissão de pecado, e receberam perdão, e é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Primeiro, na aflição, eu preciso confiar em Deus. O apóstolo Tiago aqui, ele afirma que todos os servos de Deus são passíveis de sofrer profundas aflições. Num gesto bem realista, ele pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Assim, isso todo mundo vai passar por aflição. O próprio texto de Jesus, lá no Evangelho de João 16 e 33, ele fala sobre isso. Porém, a solução é extremamente simples: faça oração. Então,
É pena que muitos cristãos deixam de confiar nesta palavra, porque acham que as propostas do Evangelho são muito simples para os seus problemas complexos, para as suas situações adversas. E aí surgem então os grandes especialistas em libertação, com fórmulas e ritos espirituais exóticos para um público consumista, um público que quer sempre algo novo, uma nova espiritualidade, uma nova ministração, uma nova liturgia, uma nova pregação, uma nova igreja, um novo evangelho, talvez até um novo Deus. E aí então toda aquela confiança simples que Paulo ele até já temia sobre isso, pois ele lhe diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Amado irmão, a vitória contra as aflições da sua vida não está nas modernidade do Evangelho, não está nas concepções modernas de espiritualidade, nem métodos de libertação, mas está na simplicidade, está na fé em Cristo. Sem esta, nós não podemos obter aquilo que nós precisamos. O texto de Atos, no capítulo 17, versículo 28, nos diz que pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Está você aflito com a situação, com o futuro, não sabe o que vai acontecer? Então, ore a Deus, confia nesta simples proposta divina. Você não pode resolver os seus problemas sozinho, tampouco as suas preocupações não vão contribuir em nada sobre as mazelas da vida, mas você tem um Deus que te ama, que zela por você e que te escolheu. O texto de Salmo 121 e o 125 diz que não temas. A segunda proposta que o Tiago nos traz aqui é que na hora da doença eu preciso de ajuda dos servos de Deus. O apóstolo Tiago afirma também que todos os servos de Deus são passíveis de sofrer enfermidades físicas. Está alguém entre vós doente? Evidentemente que sim. Só no céu é que nós não vamos ver mais a morte, que lá não vai existir, não haverá mais luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Então, o que fazer nesse momento? Chame os presbíteros da igreja. Na aflição e na alegria, o cristão é orientado a orar individualmente, mas quando está doente, deve procurar a ajuda dos ungidos de Deus, que poderão orar, ungir com óleo, mas a oração é que vai salvar. A oração é que salvará o enfermo. Então, essa prática ordeira, ela vista desde o ministério de Jesus, o ministério dos discípulos, eles curavam numerosos enfermos ungindo com óleo, Marcos 16 ou Marcos 6:13. Então, no Novo Testamento, somente Tiago e Marcos registram essa prática. Mas aqui em ambos eles colocam que a unção ela é aplicada apenas com pessoas com enfermidade física. Na Igreja de Cristo, a unção ela deve ser feita também exclusivamente por presbíteros e é restrita também somente para enfermidades físicas, né? Isso nos alerta, portanto, a não banalizarmos o simbolismo aqui da graça de Deus para os enfermos. Ao usarmos aqui, nós precisamos usar a fé corretamente. Então, se assim nós fizermos, quando estivermos enfermos, nós pedirmos o auxílio aos presbíteros e eles vão invocar a Deus por nós e aí Deus os levantará. E a terceira proposta que Tiago nos traz aqui é que na hora da alegria eu preciso ser grato a Deus. Então o apóstolo Tiago aqui ele garante
porém que a nossa vida ela não vai ser apenas de aflição ou de doenças. Mas se alguém está alegre, é claro que nós temos pessoas alegres, porque aquele que está em Cristo, ele vive com uma alegria indizível e cheio da glória. 1 de Pedro 1,8. Então, logo, nós precisamos cantar louvores. Não se exige aqui uma voz bonita, afinada, treinada, e nem a presença de um grande público. Na sua individualidade aqui, quem está alegre pelas vitórias alcançadas, ele deve orar cantando e louvando, agradecendo a Deus, para que isso possa ser um momento de gratidão, de coração aberto diante daquele que tudo pode. E para o escritor aqui do Sagrado Escrito, Tiago, nesses momentos de alegria, nós temos a oportunidade de nós orarmos com discrição e também agradecermos a Deus. Nós não podemos achar que nós podemos instruir Deus em nossas orações, ou talvez até querer exigir alguma coisa de Deus, detalhar como ele deve fazer, como aquilo que ele, se ele não soubesse, aquilo que ele tem que fazer por nós. Mas se nós agirmos dessa maneira, porque pessoas que agem assim, elas acabam se decepcionando, outras até acabam caindo na fé. Na hora das alegrias, nós precisamos ter humildade para que a atitude de gratidão ela não se torne um exibicionismo da nossa parte. Portanto, meu irmão, quando Deus o livrar das aflições, porque Ele livra, porque Ele vai fazer isso, porque Ele é Deus e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Talvez naquele momento da doença, naquele momento em que você já não tem mais o que fazer, é nesse momento que Deus entra com a providência, é nesse momento em que Deus age. E também naquele momento de alegria, um momento em que a alegria invadir o seu coração, siga essas verdades, ore, cante louvores, alegre-se no Senhor, porque Ele diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Terceira carta de João, capítulo 1 e versículo 4. A Bíblia é clara em definir que a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Muitos tentam explicar a fé, mas ela é autoexplicável. E na medida que nós vamos conhecendo a razão da nossa fé, que é Cristo e o seu reino, o cristão ele não pode ser enganado e não pode ser um objeto de manipulação de pessoas desajustadas ou de pessoas que realmente não conhecem a Cristo. Por isso, quando você estiver aflito ou doente, a resposta e se de repente a resposta não vier como você quer, a resposta não vier como o seu pedido, não pense que Deus não está ouvindo e que não te ama, pois Ele não é insensível. Paulo, após pelo menos 3 orações que nós vemos que a palavra nos diz, nos indica, Deus responde com a graça inefável e quem sabe seja esta a resposta de Deus a você também. Se for, e Deus sabe como é e como vai ser na sua vida, reaja com firmeza, reaja com alegria, para que o poder de Cristo repouse sobre você também, como está escrito em 2 Coríntios 12 e verso 9. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos aqui nesta reflexão e nós podemos falar sobre muitas coisas, mas uma das coisas que nós falamos aqui, Senhor, é que nós precisamos orar a Ti, precisamos crer e que precisamos, ó Deus, colocar a nossa vida com fé na Tua presença. Por isso, Senhor, eu quero te pedir agora que talvez aquele que está com a sua fé abalada neste momento,
que já não crê mais que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que é o Senhor da vida e que é o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor entre com a providência na vida de cada um e possa restaurar a fé em nome de Jesus. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você possa ser feliz e que possa a cada dia estar atento naquilo que Ele pode fazer pela sua vida.